Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também para a internet. Falamos aí para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Sei que aqui na Baixada, muita gente ligada no Baixada Esporte, mas a gente fica feliz também, através da internet, termos a oportunidade de passar as informações do Santos para toda a torcida alvinegra espalhada pelo mundo inteiro. Nosso muito obrigado a todos aí pelo carinho e pela audiência. Conosco no dia de hoje o companheiro Guido Bortolomazzi e convidados daqui a pouquinho especiais que a gente vai apresentar também. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. A tabela do Campeonato Paulista já saiu, todo mundo sabe, o Santos retorna aí contra a equipe do Santo André no dia 22, mas a CBF também já divulgou as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que vão começar entre o dia 8 e o dia 9. O Santos estreia contra o Bragantino, aqui na Vila Belmiro, e a sua segunda partida será contra o Internacional em Porto Alegre. O Campeonato Brasileiro vai até o dia 24 de fevereiro e o Santos joga fora de casa a sua última partida contra o Bahia. Vamos falar muito a respeito disso ao longo do nosso programa. Muito bem. Eu quero pegar uma boa tarde também dos Homens de Preto, nosso companheiro Alessandro Nunes Bortolomazzi. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Hoje é MIB, os Homens de Preto. Bom, hoje tem final do Campeonato Carioca, né? Hoje, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, uma grande final. O Flamengo vem de uma vitória, só depende dele por um empate, já está sendo campeão carioca, mas hoje pode ser também a despedida do Mister. Meu amigo, Jesus pode estar indo embora para o Benfica, dizem que já está tudo acertado e que hoje ele se despede do Mengão. Vamos falar mais a respeito disso durante o Baixada Esporte. Então daqui a pouquinho a gente volta apresentando nossos convidados, né? De hoje, desta quarta-feira, 2 convidados especiais, hein? Para a gente falar muito do Santos Futebol Clube. É rapidinho, não sai daí, o Baixada Esporte está só começando. Até já. Bem, estamos de volta para o bloco do Baixada Esporte, trazendo agora os nossos 2 convidados para lá de especiais. 2 grandes profissionais, têm história no Santos Futebol Clube e são amigos acima de tudo. Primeiro deles, Marcelo Passos, né? Que está no Emirados Árabes e de lá ele está falando ao vivo via online. Marcelo, que bom tê-lo aqui com a gente, rapaz. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar participando e quero desejar um abraço aí ao Calito Macedo, que foi um dos responsáveis na minha trajetória também futebolística dentro do Santos, onde eu tive uma guinada praticamente em 95, né? E todos os telespectadores também. É uma satisfação estar voltando e podendo falar um pouco da minha história e estar participando do programa. Obrigado pelo convite. Obrigado você pela participação. Meu amigo Carlito Macedo, muito obrigado também. Uma ótima tarde. Seja bem-vindo, Carlito. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Edson. Marcelo, é um prazer revê-lo. Sempre desejando o melhor. O Marcelo, que é uma pessoa que eu conheço desde menino, residiu muito tempo ao lado da residência de minha sogra e eu tenho essa satisfação de ter acompanhado a carreira do Marcelo, uma carreira boa, um grande jogador. Como é que é as coisas, né? O Marcelo, hoje em dia, no futebol que existe hoje em dia, provavelmente estaria jogando na Europa, num grande time europeu, seleção brasileira, porque faltam jogadores com as características e o futebol que o Marcelo possuía. Mas isso faz parte da nossa vida. E é um prazer voltar a falar com ele e com vocês também. E vamos contar um pouco dessa história do Marcelo Passos aqui no programa. Guido Bortolomazzi, vamos lá. Não, primeiro, ontem o filho do Marcelo fez aniversário. Ah, é mesmo? Não é isso, Marcelo? O Murilo, dia 13. Fez aniversário, então um abraço para ele. E ele confirma que está lá nos Emirados Árabes. E pelo horário, atrás dele tem um relógio, mostra aí. Olha lá, 7 horas e 7 minutos. Ô, Marcelo, aqui são 12:08. Que horas são agora aí no Emirados Árabes? Eu fiz questão de deixar o relógio aqui atrás, para vocês darem uma olhada aqui, são 7 horas da noite. Fala aí, que horas são? 7 horas da noite, 7h10 agora. E qual a temperatura de momento aí? Aqui tá fresquinho, tá 45 agora, né? 45 Dá para fritar tranquilamente um bife. Hein? Antes de falarmos de futebol, rapidamente, Marcelo, Covid também abala vocês aí? Como é que está o momento na Covid aí no Emirados? Covid-19. Aqui eu posso falar que o governo é um pouco rígido, né? Rígido no fator que aqui todo mundo respeita, né?
Então, hoje já está mais controlado, já voltou praticamente tudo ao normal. A gente vê que a quantidade, apesar do país ser pequeno, a população não ser igual no Brasil, mas a quantidade de pessoas que faleceram aqui foram em torno de 335 pessoas, né? Então, totalmente diferente do Brasil aí. A gente vê que aqui as leis, quando foram implantadas logo no começo aqui, a gente passou a seguir da forma que o governo pediu e, graças a Deus, o resultado foi bem satisfatório pelo fator de tanta gente ter falecido aí no Brasil, principalmente. Bom, vamos começar a bater um papo com o Marcelo, contar um pouco dessa história, falar do Santos Futebol Clube. O Carlito falou, conheço o Marcelo desde menininho, desde pequenininho e tal. Marcelo nascido no Guarujá, criado em Vida de Vicente de Carvalho, mas eu queria já falar desse tempo de menino. Põe essa foto no ar aí, a primeira foto que eu quero mostrar no programa. Eduardo Gêner. Eduardo Gêner. Você foi atleta dele no Portuários, né, Marcelo? Qual a importância do Eduardo Gêner para você? Então, eu tenho meu tio, né, que praticamente foi das pessoas que mais me incentivou, principalmente no começo, que é o Porfílio. Ele sempre gostou de futebol, sempre cuidou de garotos da base lá no Itapema, né, eu falo Itapema, e me levou para fazer uma avaliação no Santos. Tanto é que ele tinha um filho também, que era o Ivan, que participava, fazia uma participação no Portuários. E nisso, o Gênesis era o treinador na época, né? Estava há muitos anos lá também. E eu passei um período lá trabalhando com o Gênesis. E o Santos fez o convite para que ele fosse para o Santos, levasse todos os atletas, e isso aconteceu. E aí, dentro disso, eu passei a fazer parte do Santos já faz muitos anos isso. Eu era, acho que era Dente de Leite naquela época. Pré-mirim. E tive uma passagem pré-mirim, e dentro dessa minha trajetória toda aí, houve 4 dispensas, né? Eu fui 4 vezes dispensado e a persistência acho que prevaleceu. Agora, você falou desse trabalho que você fez com o Gêner. Como é que foi o seu trabalho no Santos? Essa trajetória que você teve dentro do Santos nas categorias de base? Bom, eu vejo hoje muito no futebol, apesar de hoje estar fazendo trabalho com coordenação, né? Principalmente da parte técnica e tudo dentro do clube. Eu vejo que a orientação em si, o atleta quando é jovem, muitas coisas ele ouve, mas sai por outro ouvido, sem ele perceber que aquilo ali tem subimportância na carreira. E eu tive algumas pessoas que estavam do meu lado, me apoiaram bastante com isso, e eu posso lembrar, assim, vagamente as pessoas que me apoiaram. Xaxá foi Vicente de Gregório, o próprio Dalto Rodrigues, né? O Laudier também me ajudou muito no Santos. E a minha trajetória, quando eu tive uma projeção, principalmente em 95, o Cabral, com o Calito, principalmente, o Cabralzinho foi essencial para essa minha trajetória em 95 e dar uma alavancada, né? Mas eu vejo que fiz um trabalho na base, né? No próprio Santos, né? Fui dispensado. Meu pai era uma pessoa que persistia muito pela minha qualidade, principalmente técnica também, e graças a Deus eu pude ouvir principalmente a insistência dele e persistir até que cheguei ao ponto ainda de ter que servir o quartel ainda, sem esperança mais de poder me profissionalizar, mas eu acredito que o quartel, por um lado, foi até bom, porque eu saí do quartel praticamente voando, condicionamento físico muito elevado, e fez com que eu me destacasse no aspirante, até porque eu tinha uma passagem também muito boa na Socia lá, futebol de salão, e eu acho que o Calito acompanhou também. E isso deu uma projeção grande, até porque o Laudier, na época, era o meu treinador no futebol de salão e estava trabalhando no aspirante do Santos, né? E aí eu tive uma oportunidade no Santos, né? Se eu não me engano, era o Ramiro Valente, numa partida que eu fui fazer em Itu, né? E consegui fazer o gol lá, acho que foi 2-2 esse jogo, um gol meu e do Serginho Fraldinha. E aí eu dei uma sequência e, graças a Deus, acho que a trajetória em si, né, com um pouco de dificuldade na base, foi boa e valeu a pena. O Marcelo, você falou a respeito das pessoas que te orientaram, né, quando você começou no início da sua carreira, principalmente jovem ali. O que você se arrepende dessa época, né, de você ter feito que pôde, de repente, ter te prejudicado no início da sua carreira? Eu não sei se eu me arrependo, viu, porque hoje, se eu for analisar bem,
Eu acho que, assim, eu por ser jovem, gostava de sair, gostava de estar com os amigos. Eu acho que o que eu fiz em si, acho que não chegou a um terço do que fazem hoje. Ontem eu estava vendo uma entrevista do próprio Guga, o Guga falando sobre os trabalhos de hoje em dia, que os atletas não treinam falta, isso e aquilo. Eu não argumento por esse lado, mas eu vejo assim, naquela época, praticamente, tinha algumas pessoas que poderiam estar me orientando, mas eu posso até analisar que se eu fizesse um terço do que o pessoal faz hoje extra-campo, que eu acho que hoje em dia eles fazem e têm a responsabilidade de dentro de campo corresponder, eu praticamente, assim, não me arrependo da minha carreira futebolística. Eu acho que o futebol mudou muito, né? O nível mudou muito. A parte técnica também mudou bastante, e eu vejo que hoje, não só a parte técnica, o nível, a estrutura em si dos clubes está muito melhor, praticamente hoje. E você também pode analisar em termos de grana, né? Acho que financeiramente, hoje um jogador hoje que dá um chute, faz um gol, a gente pode falar que já é uma estrela, que vai brilhar e amanhã ele já está ganhando milhões. E isso lá no passado repercute bastante, né? Tem muito jogador aí. Eu passei por vários clubes que praticamente ficou em branco, né? De receber, né? Então, você já imaginou se um jogador hoje em dia que fica sem receber, o que ele faz? Eu cheguei a assinar um contrato em branco no Santos. Então, isso é uma coisa que eu não me arrependo. Eu assinei, se tivesse que assinar de novo pelo meu Santos, eu assinaria novamente. Agora, você vê uma coisa, eu quero perguntar para o Carlito, mas só rapidinho você responde essa pergunta se é verdadeira ou é falsa. Você foi reprovado quando era moleque 4 vezes no Santos Futebol Clube? Não entendi. A pergunta é para o Marcelo, depois eu vou entrar com o Carlito. Marcelo Passo, você quando era moleque, você fez 4 testes no Santos. Você foi reprovado nos 4. Isso é verdadeiro? Não foi bem reprovado. Eu praticamente já estava dentro do Santos. Eu fui dispensado, né? Me dispensaram 4 vezes praticamente. Eu acho que a partir do momento que eu fui fazer um teste em São Paulo, pelo São Paulo, e fui aprovado, eu já estava até com um registro na época, praticamente fazia um documento no Santos e tudo, e eu ia me ingressar ao São Paulo, na época eu tinha sido aprovado em São Paulo, e eles praticamente não quiseram liberar, e foi aí que eu dei continuidade no Santos, mas foi reprovado. Muito bem. Agora, Carlito, ele falou do Laudier, da importância do Laudier na vida dele e tal. Eu queria até colocar foto do Laudier, né, para a gente relembrar um pouquinho. Você era amigo do Laudier, ô Carlito? O que você pode falar um pouquinho do Laudier aí? Eu era amigo? Não, eu sou amigo do Você é Laudier. amigo dele, né? Pô, Nós temos uma amizade muito grande de anos, e no período que o Laudier fazia um grande trabalho no futsal, né? E na época que ele fez um grande trabalho na Sociedade Esportiva Itapema, eu não tive a oportunidade de acompanhar, porque eu não estava no Brasil. Eu estava, se não me engano, ou Japão ou Catar, que no Catar eu já passei 2 vezes, né? Naquele período eu lembro que eu recebia notícias, não tinha a facilidade que tem hoje de comunicação, mas eu recebia a notícia que a Sociedade tinha um grande time, o Marcelo tinha destaque, outros garotos do Itapema também tinham destaques, e eu estava muito feliz com isso, porque tinha amigos e o comando do Laudier é muito importante. O Laudier sempre foi uma pessoa de muita capacidade, que realizou trabalhos fantásticos por onde passou, tanto no futebol profissional como no futsal. Agora, Carlito, o Marcelo Passos era aquele jogador que fazia todo o trabalho que você pedia na preparação física ou era relaxado? Não, o Marcelo ele não se escondia. Hoje em dia, o Marcelo falou uma coisa correta. O jogador de futebol, hoje em dia, ele é obrigado a ter a condição física muito mais acentuada, porque a qualidade técnica, eu já falei isso em outros programas, a qualidade técnica ela caiu. O Marcelo, por ter uma qualidade técnica bem elevada, trabalhava o suficiente para mantê-lo num nível excelente, que a nossa capacidade de jogo, o Cabralzinho tinha um sistema de jogo que obrigava o jogador a ter uma movimentação constante. E dentro daquele período, ele tinha capacidade física boa, tanto que provou nas finais do Brasileiro, foi um dos grandes destaques daquela final. Vale lembrar até o jogo contra o Guarani, que ele estava no banco e entrou faltando 10 minutos e acabou sendo decisivo naquela vitória. Era um jogador que sempre cumpriu aquilo que a gente determinou, até porque tínhamos muita conversa e tal. Por se tratar de um jovem, tinha as coisas de jovens na época, mas nunca me deu trabalho. O Marcelo sempre foi
uma pessoa que cumpriu dentro daquilo que a gente pediu. Ô Marcelo, você teve uma passagem no Jabaquara. E eu me recordo muito bem disso, porque a gente vivia o dia a dia do Santos pela rádio e tal. E muita gente falava assim, ó, o Marcelo é um jogador espetacular, mas não tem espaço no time de cima. O Jabaquara está precisando fazer um campeonato competitivo e está querendo uma parceria, trazer alguns jogadores do Santos. Alguns jogadores não queriam, falaram, não vou para o Jabaquara, quero ficar no Santos, mesmo na categoria de base. Moral da história, você foi para o Jabaquara e trabalhou com o Xaxá. Você fez um campeonato que chamou a atenção de todo mundo, principalmente do Santos. Falou, pô, mas o Jabaquara está numa campanha espetacular e o Marcelo está arrebentando. Então, primeiro, a foto do Xaxá que você salientou como outro cara importante na sua carreira e na sua vida. E um abraço para o nosso amigo Xaxá, que está lá no Guarujá e fatalmente acompanhando o nosso Machado Esporte. Fale desse momento que você foi para o Jabaquara. Você queria ir, ficou meio assim, vou ou não vou? E o que aconteceu? Qual foi a importância de você ter ido para o Jabuca? O Jabaquara, a gente tem um espelho muito grande, principalmente por grandes jogadores que passaram pelo Jabaquara. Eu torço por todos os clubes da Baixada, né? Jabaquara, São Vicente, ADG, própria Portuguesa também. E a minha ida para o Jabaquara, eu fui até muito motivado, porque sabia que o espaço no Santos era muito difícil e o único meio que eu tinha da oportunidade de estar indo e mostrar meu trabalho, eu acho que era importante para que eu pudesse dar uma sequência, né? Principalmente pelo fator de ser o Xaxá e os outros companheiros que estavam comigo, né? Eram amigos meus que jogaram comigo desde a época do próprio Portuários. Tinha o Romeu, tinha o Léo, tinha o Júlio César, o próprio Robson, tinha o Wellington da Praia Grande. Então, a gente já tinha um grupo praticamente que já vinha desde das outras categorias de base, e isso fez com que me deixasse mais incentivado de poder ir para lá e exercer um bom trabalho. E o Xaxá, o trabalho que ele implantou sobre as minhas qualidades técnicas dentro de campo, eu acho que favoreceu bastante, porque hoje em dia o jogador tem que marcar, né? O Xaxá me dava a camisa lá e falava, não, do meio para frente você vai fazer as tuas obrigações, do meio para trás não precisa nem voltar para marcar. Então, hoje em dia, até, quer dizer, naquela época não era tão fácil, mas dava para se fazer, né? Hoje eu vejo até o próprio futebol ser muito setorizado, né? O jogador que joga do lado direito, ele fica naquele lado lá, planta uma árvore, não sai, fica lá na sombra, e a gente vê que naquela época, o próprio Carlito falou, eu tinha um sistema com o Cabralzinho que a gente rodava o campo todo, tanto ia lá na frente, voltava, marcava, e eu acho que o jogador aparece até mais vezes, né? Ele tem mais opções de tocar na bola, né? Hoje em dia, praticamente, o jogador foge um pouco de tocar na bola, com medo de cometer os erros, né? Esses dias, só para complementar isso que o Marcelo está falando, eu estava vendo um programa e até o Casagrande falou que um dia um treinador chegou para o Sócrates e falou para ele assim, ó, Magrão, você pode ficar ali na direita, joga ali pela direita e tal. Aí o Casagrande olhou o Sócrates olhou para a cara dele e ele falou assim, mas se você quiser também você pode ir para a esquerda, faz o que você quiser. Aí ele falou, tá bom, tá liberado. Era mais ou menos assim, né, Marcelo? É dessa forma, a gente vê que... É que nem eu falo, eu mesmo, o meu modo de trabalhar, eu acho que o jogador tem que ficar livre da sua função ofensiva, né? Agora, na parte defensiva, ele tem que se posicionar, né? Ficar na sua área de marcação e compor e ajudar. Mas o futebol hoje em dia mudou bastante. É aqui mesmo, o nível daqui, eu tive aqui em 2012, vim algumas vezes, eu trabalhei em 2008 também, né? Depois voltei em 2012, fiquei um bom período sem estar voltando para os Emirados e, para mim, caiu muito. O nível daqui eu achei que ia estar um pouco acima e o nível daqui mesmo caiu muito. Eu acho que talvez o Catar, o próprio Carlito deve ter acompanhado. O Catar até evoluiu porque teve algumas decisões aí que foram bem melhor ao nível do futebol do Catar. Eles começaram a trazer jogadores mais novos de outros países, né, para que pudesse pegar o passaporte Qatari, né? E isso favoreceu bastante ao nível técnico, né? Porque eles trazendo jogadores de outros países, de outra nacionalidade. Visando a Copa já, né, Marcelo? Visando a Copa. E o Emirados passou a fazer isso aqui o ano passado. E talvez esse ano eles não dêem continuidade com esse projeto, né? De estar utilizando 2 jogadores que sejam juniores podendo jogar no profissional, né? Então, ano passado aconteceu isso aqui, só que esse ano eu não sei se vai
acontecer a mesma coisa. Mas o Catar estava na frente, tanto é que veio aqui, fez um jogo aqui em Abu Dhabi e praticamente, falar o português, deu um chocolate nos Emirados aqui, e a gente vê que eles estão, né, estudando bastante esse lado e a cada dia melhorando o nível técnico deles. Em termos de Catar, quem conhece bem é o Carlito Macedo, né, Carlito? Evoluiu o futebol lá? Eu passei 93, 94 com o Cabralzinho, e depois retornei em 2008, onde eu fiquei até 2014, trabalhei no Qatar Clube, na seleção. Esse processo de melhoria da seleção do Qatar já começa na mão do Lazzaroni, quando pegava-se os melhores jogadores da região, garotos, e colocava-se nos clubes. A seleção foi crescendo, ao ponto que na última Copa da Ásia, o Qatar conseguiu, pela primeira vez, ser campeão asiático, batendo Japão, Austrália, aquele monte de seleções mais fortes que normalmente disputam o Mundial. E o Qatar está se preparando para o Mundial. Não digo que vai disputar o título mundial da Copa de 2022, mas a intenção é fazer uma grande Copa do Mundo. E a estrutura das equipes catares cresceu muito. Então, o futebol deu uma evoluída, até porque traziam também de outros locais jogadores de boa qualidade técnica que influenciavam no crescimento dos jogadores locais também. Carlito, você falou que foi em 93 para a Arábia junto com o Cabralzinho. Em 92, Do Catar. para o Catar. Você chegou a trabalhar com o Geninho? Tem uma foto do Geninho nossa aí, por favor, põe na tela aí, ó. Nosso querido amigo Geninho. Você chegou a trabalhar com o Geninho? Eu vou te contar a história geral do Geninho. Em 1987, eu sou o responsável pela vinda do Geninho para o Júnior dos Santos. O Geninho era meu amigo, o Cidinho, que era o treinador do Júnior, estava saindo. Eu tinha muita moral naquela oportunidade no departamento amador, então eu estava ligado ao profissional e consegui, através do falecido Ribeiro, saudoso Ribeiro, trazer o Geninho para o Santos. Foi dali que ele decolou. Eu, no Santos, como eu trabalhei com o Geninho no Júnior, no profissional não trabalhei. Eu trabalhei com o Geninho depois no Comercial de Ribeirão Preto e na Ponte Preta, os clubes que eu trabalhei com o Geninho. Agora, mas é um amigo que a gente fala... Agora, só uma dúvida que o Marcelo Passos falou que estreou contra o Ituano. Eu não sei se foi oficialmente. Porque, pelo histórico, inclusive do Santos Futebol Clube, o Marcelo Passos estreou no profissional no dia 22 de abril de 1992, partida no estádio Rei Pelé, numa quarta-noite. O Santos perdeu para o CRB 2-0. E você, Marcelo, entrou no lugar do Almir. O técnico era o Geninho. Então, pela temporada de 92, a sua estreia no Santos foi nessa partida contra o CRB. Você lembra disso ou não? Acho que eu voltei um pouco no passado, estou esquecendo um pouco das coisas. Acho que é a idade também, né? Não, mas essa é verdade. Eu trabalhei com o Geninho me ajudou bastante no Santos. E tive essa passagem também porque... principalmente, acho que na época era uma década que estava o Guga, Almir, Raniel, e tive essa passagem também, que também foi bastante marcante na minha carreira, e com o próprio Geninho, né? Eu acho que foi uma passagem também muito, muito boa, não só para mim, mas para todo o grupo daquela época que participaram comigo. Duas coisas. Primeiro, por falar em Catar, né, a FIFA agora acabou divulgando que a Copa do Mundo do Catar, que será em 2022... nós vamos ter 4 jogos por dia. Pela primeira vez, vão ter 4 jogos por dia na Copa do Mundo 2022. E tem o pessoal perguntando aqui, Marcelo, se você passou no mesmo dentista no Firmino. Firmino? Não. Mas ficou legal, tá? Ó, telhadão tá beleza, hein? Não, esse aqui é original, pô. É original. Eu já... Brincadeira. Eu, quando criança... já nasci com os dentes desse jeito. Quando ele vai falar com o Sheik, só dá risada. Você pensou no quê? Agora, ô Marcelo, antes da gente voltar com o Carlito Macedo, também que eu queria colocar algumas questões importantes aqui. Teve um cara que sempre foi muito incentivador do seu futebol, que é o nosso companheiro Vitor Moran. O Moran sempre falava o seguinte: esse menino tem que ter oportunidade no time profissional, no time de cima. E até um dia, na cabine da Rádio Cultura, nós estávamos, o Pelé entrou na cabine nesse dia, e você fez um golaço na Vila Belmiro. Então, fica aqui a nossa homenagem também ao Moran, que sempre foi um defensor do seu futebol, né? Ele sempre falava, Marcelo Passos tem que jogar esse time porque o cara é craque.
Agora, eu queria que você mostrasse aqui 1993. Você falou desse time aí. Calito, você já não estava mais aqui, mas o Guido estava. Vamos lá. Em pé nessa foto, Índio, Silva... Silva, Rogério, Eu não lembro. Axel, Júnior e Maurício, Almir, Darcy, eu, Cuca e Ranieri. Isso aí. Você lembra desse time aí, Guido Bortolomazzi? Eu só não sei quem é o repórter ali no meio. Não, né? não, repórter era de fora. Repórter era de fora. Agora tem uma outra aí, põe aí de outra aí. Essa outra deve ter um outro repórter também lá atrás. Quando foi esse jogo? 92. Aquele foi 93. Essa foto é de 95. Quem é que tá na foto aí? Conta pra gente, Marcelo. O Edinho, eu não sei se é o Moura que tá ali, Marcelo Moura, Alexandre Galo. O Marcos Marcelo Falopa tá lá Fernandes. em cima, lembra? Olha lá, o Marcos Falopa lá em O Marcos cima. Falopa, É. Então, Edinho, Marcelo Moura, Galo, Marcelo Fernandes, eu acho que é o Marcos Paulo. O lateral ali parece que é o Ronaldo, né? Silva. Silva. É o Silva. Saiu a imagem para mim. Kleber, preparador. É o Kleber, né? Como diminuir a imagem, eu não estou conseguindo ver. Então embaixo eu vou falar para você que tá na foto aí, o Giovani. Tá. Então, Giovani, Macedo, Jameli, Carlinhos. E ali está o André, filho do Vicente de Gregório, e eu. E você. E lá atrás está o repórter Guido Bortolomazzi. Eu mesmo, estou lá, que acompanhava direto. Eu sou papagaio do pirata ali. Agora é o seguinte, Carlito Macedo. Você deve ter visto muitos gols do Marcelo Passos, né? Mas vamos fazer aqui uma espécie de uma escolha entre dois gols que ele marcou, para a gente optar qual é o mais bonito. E depois o Marcelo diz qual é o melhor na opinião dele. Eu não sei o que você escolheu. Tá vendo só como é que é as coisas? Aqui a gente fala as coisas sem saber o que vai acontecer na produção. Sim. Não me sai da cabeça um gol, porque eu estava atrás do gol, e quando ele bateu na bola, que ele fintou e jogou para o lado direito, que ele meteu a bola de curva, e ela veio caindo no ângulo, aquilo lá levantou o Pacaembu, que aquilo lá explodiu. Santos e Guarani. Então, na tela, vamos ao gol de Marcelo Passos, Campeonato Brasileiro de 1995, Pacaembu. Um dos gols que a gente vai colocar no ar aqui. Vamos lá. É do Santos! Marcelo Passos aos 37 minutos do segundo tempo. Lá pela esquerda, ele bateu. A bola foi o suficiente para encobrir o goleiro Léo, morrer lá dentro, ele saiu pro abraço. Se vocês parassem a imagem, você ia me ver atrás do gol ali. Bom, esse é um gol. Agora o outro, para que depois a gente faça a votação. Eu vou deixar a votação para depois do intervalo comercial. E por último, quem vai falar é o Marcelo Passos, que ele vai escolher o gol que ele acha que foi mais bonito para ele. Vamos lá, contra o Fluminense, Pacaembu. Põe no ar. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol! Gol do Santos! Numa jogada histórica! Numa jogada que lembra Edson Arantes do Nascimento! Saudoso Luciano do Vale. Pouco, né, ele falou, né? Lembra Edson Arantes do Nascimento Pelé. Daqui a pouco, Carlito Macedo, Alessandro Guido e o Marcelo Passos vai decretar, na opinião dele, o gol mais bonito da carreira que ele fez. Gente, recado importante da Top Center. A partir do dia 20 agora, a Top Center estará de volta aqui na Rua Oswaldo Cruz, tá? Em frente à Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes e acompanhando, é claro, você muito de perto, que está com problema no celular, você quer comprar acessórios, então estará de volta a partir do dia 20, no seu horário já habitual, e você poderá levar o seu celular e arrumar
sem maiores problemas. E para aqueles, evidentemente, que não querem sair de casa ainda, é só ligar no 988-015626, eles mandam um técnico na sua casa, vai avaliar o problema, fazer o orçamento e você paga tranquilamente em 12 vezes sem juros, tá bom? Então, dia 20, retomando as atividades aqui nas ruas, né, na rua, aqui na Oswaldo Cruz, bem em frente à Unisanta, a Top Center, para você arrumar tranquilamente o seu celular, tá bom? E outro recado é da Cacau Center, para quem quer comprar produtos para festa. São mais de 60 mil itens. Tudo num lugar só. Cacau Center. Olha essas ofertas aí, você não encontra em lugar nenhum. Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro 744, ali pertinho do Carrefour, em São Vicente. Cacau Center. Uma paradinha no próximo bloco. Qual foi o mais bonito da carreira do Marcelo, hein? Contra o Guarani ou contra o Fluminense? Já, já. Bom, vamos à votação. Primeiro, Carlito Macedo, que estava no banco de reservas, ao lado do Cabralzinho, fazendo parte da comissão técnica, daquele fantástico time. Para você, Carlito, que acompanhou tudo isso ali dentro, mais bonito foi contra o Guarani ou foi contra o Fluminense? O que você pode falar? Pelo que representou, naquele momento, foi o gol do Guarani. Inclusive, o Marcelo não estava jogando, estava no banco. E, na época, a gente aquecia do lado do banco. O banco do Pacaembu era completamente diferente, era um túnelzinho, era um buraco. E eu estou aquecendo o Marcelo ali do lado e ele me enchendo a paciência. Professor, pede para o Cabral me colocar. Eu falei, calma, rapaz, vai ter tua hora. Professor, pede para o Cabral me colocar. O Cabral vira para mim já aos 34, 35 e fala, Caleta, aquece o Marcelo. Eu falei, não, ele já está pronto, então vai. Aí ele entrou, 2, 3 minutos depois, fez esse golaço que, pela importância da classificação para o Santos ir para a semifinal, que já há muito tempo o Santos não conseguia chegar nas competições. Eu acredito a esse time de 95 o ressurgimento do Santos para conseguir tudo aquilo que vem conseguindo até hoje. O ressurgimento de uma geração que praticamente não ganhou, porque todo mundo sabe pelas circunstâncias, mas foi o gol mais bonito contra o Guarani. Outro Guarani. Alessandro Nunes Bortolomás, o seu voto, Alessandro. Os dois gols são lindos, né? Mas pela importância, pela jogada em si, o toque de letra do Giovani para ele, para mim, do Fluminense. O Carlito, você votou em quem, o Carlito? Guarani. Guarani. Pelo Guarani. 1-1, então. Guido Bortolomás. O gol do Guarani. Aquele gol ali, na hora que ele pegou na bola, que ele levantou a cabeça, ele deu um tapa na bola, o goleiro estava muito bem colocado. Se a bola não vai do jeito que ela veio, ela caiu em cima do goleiro, bateu na trave, entrou, ia ser difícil, porque o goleiro ia fazer a defesa. Se ela viesse um pouquinho mais baixo. Pegando tudo aqui, hein? Hã? Tava pegando tudo naquele dia o goleiro. Não, tava mesmo. E a batida dele foi tão perfeita que a bola faz a curva em cima dele, do goleiro. E aí o goleiro tenta subir, a bola bate no travessão e entra. Para mim, foi esse gol que arrebentou a boca do balão. 2-1, então, vencendo aí o Guarani. Eu vou votar no gol contra o Fluminense. Porque aquela bola, como o Alessandro falou, o toque de calcanhar do Giovani, Marcelo Passos pega a bola, na frente dele tinha Vampeta. E ele olhou, deve ter pensado, eu tenho que tirar a bola desse cara, porque esse cara é muito bom jogador. Tirou de ladinho, pá, meteu aqui, ó, né? Você quer que a gente também comece a contar Vai lá essa no historinha canto. para ganhar ponto? Empatou 2-2. Meu caro Marcelo Passos, para você, qual foi o Os dois, ele vai falar que foi. Ah, tem que escolher um. Fala aí, Marcelo. Pô, eu achei que já tinha passado essa fase, ter que resolver alguma situação. Eu acho que os dois gols foram muito importantes, muito bonitos também, mas o grau de dificuldade maior foi do Guarani para mim, né? Porque quando eu recebi do Jamel, tinha 2 jogadores chegando na marcação e eu sempre tive esse costume, né, de ter alguém na minha frente e eu poder fazer pelo menos um pouco da curva na própria bola, na batida, mesmo com um jogador próximo de mim. Eu acho que chegaram 2 jogadores que deixaram o espaço ideal para que eu conseguisse bater na bola e ela fazer a curva da forma que ela fez no jogo contra o Guarani. Então foi contra o Guarani o gol mais bonito. Eu gostaria até de perguntar para o Marcelo Passos, porque você reparou que as características foram diferentes, mas foi na mesma posição. E ele bateu do mesmo jeito, só que uma bola foi rasteira e a outra foi alta, porque ele estava dentro da área. Você sempre teve essa característica, né, Marcelo? Você sempre se aprimorou em fazer esse tipo de jogada, tirar do lado, jogando pelo lado esquerdo, e ele é destro,
Você vê que até naquela época o Cabral... É isso que eu ia falar. O Cabral já fazia esse tipo de jogada. O Cabral jogava o Marcelo Passos para o lado esquerdo, né? E aí você tinha aquela movimentação, porque o Santos não tinha centroavante nato naquela época, não tinha aquele homem camisa 9. O Jamel não era centroavante, o Jamel era meia, o Giovani era a mesma coisa, o Marcelo Passos era a mesma coisa. Então, você Macedo tinha um time... também. Hã? O próprio Macedo também circulava bastante. É, então... Estava jogando muito, Marcelo. Muito. Ele nenhum era atacante nato, de centroavante, jogador de área. Agora, essa sua característica, você trabalhava já quando garoto, de bater sim na bola? Com quem que você aprendeu? Acho que hoje em dia as repetições, ela prevalece bastante para que o jogador possa aprimorar isso futuramente, né? Eu sinceramente, eu lembro de quando criança, praticamente, né, dente de leite, pré-mirim, nossa, eu tomei muita bronca do próprio Gêner, viu? O Gêner pegava no meu pé e eu vou ser bem claro, se eu fosse parar para pensar e lembrar das condições que a gente trabalhava, fundamento, no Chico Guimarães, com aquela areia de praia toda emburacada, e a gente ter que acertar um passe e assim por diante, eu acho que aquilo ali ajudou bastante. E o decorrer também de ter que jogar na Vila Belmiro, você pisava, você via que afundava até o próprio tornozelo, e para mim a consequência de repetições e trabalhar isso, acho que prevaleceu bastante, porque tinha várias vezes que eu terminava o treino e ia, dependendo das minhas condições físicas também, o próprio Carlito sabe que às vezes você está muito desgastado e vai fazer uma carga de repetições, acaba tendo algum tipo de lesão, né? Mas eu sempre procurei fazer isso, né? Trabalhava também bastante, na parte do futebol de salão eu usava a força, né? Acho que a minha característica quando jogava futebol de salão era uma, de bater na bola, e no salão era outra. Eu acho que isso ajudou bastante, porque no salão eu usava mais força e no próprio campo eu já usava um pouco mais do efeito, né, de bater na bola. E são pouca gente que faz esse tipo de repetição e trabalho para que consiga aprimorar e fazer o que eu fiz praticamente, né, de ter conseguido fazer alguns gols dessa forma. Ô Carlito, você foi um preparador físico privilegiado, né? Você trabalhou em várias equipes, mas com essa equipe de 95 aí, você acha que a formação do time, o trabalho que você executou, esse time acabou assimilando muita coisa que você acabou passando para eles? O problema do trabalho de 95, ele se dá porque o Cabralzinho é um técnico que dá muita liberdade para que o preparador físico trabalhasse. Eu tenho por característica trabalhar bastante com a bola. Eu uso o aspecto técnico, movimentos técnicos do jogo, no colocação física. Isso ajudou bastante. E o elenco também era um elenco bom, de pessoas que queriam vencer. Tinha os seus problemas fora do campo, cada um cuidava da sua vida, mas ali dentro do campo, todo mundo focado, isso auxiliou demais que o trabalho conseguisse frutificar e chegasse no ponto que chegou. Foi muito bom, foi um aprendizado, aprendi muito com eles. Aliás, utilizo até hoje muitas coisas que utilizei naquela época, aprendendo com esses jogadores, porque a vida é um eterno aprendizado. E isso é uma coisa importante que eu levo até hoje. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco dessa épica partida entre Santos e Fluminense e falar um pouquinho também daquela final contra o Botafogo, que o Santos acabou sendo literalmente roubado, né? E o título escapou das suas mãos. É uma rápida parada e daqui a pouco voltamos. Segura aí. Bom, agora vamos mostrar um pouco dessa épica partida entre Santos e Fluminense que o torcedor até hoje guarda no coração, nem na cabeça, é no coração. Vamos lá. Eles achavam que tudo estava perdido. Eu me encaminhei até a linha da lateral do gramado e fui falando um a um, lembrando a eles. Terminou o primeiro tempo, o segundo tempo é em São Paulo. Quando a gente subiu, a gente ali bancando falou, olha, eu vou fazer 2 gols, aí o resto é com vocês. Aí o próprio Marcelo falou, não, eu faço um. O Marcelo Passa, não, eu faço um. Também o Comando Caio falou. Ganhou, pintou, vai o Comando Caio, é pênalti! Agora Carlinhos ameaçou, tabela com o Giovani, ganhou o Giovani, invadiu, bateu! Gol!
Eu só pensava em tirar a bola, não pensei nem logo em comemorar, porque a gente precisava de 3 gols. Eu acho que se esse gol fosse o terceiro, eu acho que ia dar umas 2 voltas no estádio. Que tabela linda! Lembrando os velhos tempos do Santos bicampeão. Da mesma forma que nós não saímos para o vestiário, ninguém saiu para ir ao toalete, ninguém saiu para nada. Pro Giovani, olha que bola pro Macedo na grande área, bateu! Numa bola enfiada pelo Giovani, sai o terceiro gol, parece um sonho para o torcedor do Santos. O Giovani era o ídolo, né? Ou tornou-se de várias gerações. Tentou ganhar, ganhou, vai para a grande área, olha lá, se tocar, olha o gol, Faltam 8 minutos. Giovani. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano. Bateu pro gol. Gol do Santos! Numa jogada histórica! Numa jogada que lembra Edson Arantes do Nascimento! Impressionante a jogada de Giovani, um calcanhar que retirou 3 marcadores da bola, e o Marcelo Passos, ao seu estilo, aquela curva quase no bico da grande área, um golaço. Estoura a bola, termina! Santos Futebol Clube na final! E agora, a vergonha, que foi a final contra o Botafogo no Pacaembu. Vamos lá. Era um jogo que só a vitória nos interessava e não havia outra coisa para se pensar a não ser ganhar o jogo. A falha da arbitragem faz parte do jogo, infelizmente para uns e sorte para outros. O fogão chegando, Túlio! Posição irregular. Ganhou a grande área contra 2, dividiu, bateu! E agora entrando aqui no Pacaembu e olhando esse gol, já vem o Marcelo Passos com a bola na esquerda. Bateu bem! E eu fui comemorar, mas só que quando eu vi que a torcida parou logo de comemorar, e quando eu olhei para trás ele estava com o braço levantado, e imediatamente eu corri até ele, para poder perguntar o que ele deu, né? Aí ele falou que foi impedimento e o jogador, acho que o Giovani, olhou pro Bandeira, viu que o Bandeira não tinha dado, chegou e falou, não, o impedimento foi meu, eu que dei e acabou. Aí depois, né, no vestiário, né, que eu fiquei sabendo que o gol foi legítimo, né, que o Bandeira também não levantou. Foi aquela lamentável situação de o único gol legal da partida ser anulado. Porque tanto o gol do Botafogo como o nosso gol de empate foram irregulares. Muito bem essa frase do Cabralzinho. Tanto o gol do Santos como do Botafogo no 1-1 irregular, porque ele achou que foi falta também do Marquinhos Capixaba. Não é só, é a bola na mão, né? Que ele carregou com o braço e outra, depois. meia assolada na dividida. E o gol do Cabanducá é absolutamente legítimo. Rapidamente, Carlito Macedo, acho que você tem até coceira na pele quando vê isso, né? Essa situação, eu praticamente não gosto nem de ver, mas porque situação que passou. E até o jogo do Fluminense eu acabei assistindo inteiro no último,
a questão de 15, 20 dias atrás. Foi lamentável a situação do Márcio Rezende de Freitas, erro muito... Não, ele não errou, não. Ele não errou, não, Calito. Ele acertou, porque ele estava lá para fazer aquilo. Uai, então ele não errou. Telegrafado. Eu tô sendo delicado nesse aspecto. Claro. Infelizmente, o título de uma geração que merecia vencer. Não que o Botafogo não merecesse, mas não da forma que venceu. Bom, vamos falar do Marcelo Passo lá na Arábia, Guido? Não, eu gostaria mesmo de saber dele, como é que está o trabalho dele, o que ele está fazendo aí, né? Esse trabalho que ele está fazendo nos Emirados Árabes aí. E uma coisa, o Marcelo é muito querido pelo Sheik lá. O Sheik considera ele como um irmão, um pai, um filho, tudo junto, né? Ele, pô, você vê o carinho que o Sheik tem pelo Marcelo Passo, é brincadeira, né, Marcelo? Assim, isso aí já tem muitos anos, né? Quando eu vim para cá emprestado, eu fiz um bom trabalho aqui como atleta, né? E depois voltei para cá, trabalhei como coordenador, trabalhei como treinador também no próprio clube dele. E com a minha saída do Santos aí em 2018, né? 2018 eu acabei saindo, contactei eles aqui. Só que o clube que eu tinha jogado aqui, eles não têm a categoria do profissional, só a categoria de base. Eu acabei vindo para cá, peguei minhas malas, vim para cá e ele fez a indicação para que eu fosse para o Emirates, que é da própria família dele, né? Que é irmão dele, né? E eu entrei no Emirates numa função de coordenador técnico. Fiz um bom trabalho, né? Eu estava como auxiliar da parte de coordenação, junto com o holandês, né? Que trabalhou muitos anos no Ajax. Aprendi bastante também pela experiência que ele tem dentro do futebol, principalmente por ter trabalhado em um grande clube que é o Ajax. Nesse ano que passou agora, eu estava trabalhando como coordenador, né? Como o primeiro da parte da coordenação, e consegui trazer uns brasileiros que estavam aí, né? Que trabalharam comigo no Santos. E fizemos um bom trabalho. Terminou o contrato agora em abril, mas como a própria federação ainda não teve uma definição de quando volta a base, porque aqui vai voltar o profissional e o sub-21, né? Então, a base praticamente não tem uma definição, porque eles estão aguardando primeiro as escolas voltar aos estudos, né? Para que a gente possa também trabalhar dentro do clube com a categoria de base. Eu até então estou sem contrato, terminou meu contrato, estou aguardando para ver qual que vai ser a definição relacionada a isso, mas torcendo para que dê tudo certo e dê continuidade no trabalho. Mais algum destaque com o Marcelo? Não, eu gostaria até de saber a evolução, se ele está... O trabalho que você está fazendo aí está surtindo efeito, tudo aquilo que você aprendeu aqui no Brasil, é fácil de assimilar? O pessoal assimila com facilidade aí? Não é tão simples, né? Não é tão fácil, mas eu tenho assim, eu sou mais um profissional que eu busco muito do meu passado, principalmente eu busco aquilo que eu fiz muito, que era jogar futebol de rua, essas coisas todas. Eu sei que o futebol hoje evoluiu e a gente, se você não tiver atualizado, você é engolido praticamente dentro do futebol, mas na base a gente trabalha com bastante repetição, trabalha bastante com bola também. Aprendi muito isso com o Calito. O Calito mesmo comentou sobre isso agora. E o trabalho em si, eu acho que o jogador tem que ter contato com a bola, né? E a gente procura fazer isso. Realmente, o meu trabalho o ano retrasado, foi bom, né? Tanto é que eu acabei ficando aqui como o responsável da parte da coordenação, né? Acabei trazendo até o Luciano, que estava aí na base do Santos, aí trabalhou muitos anos, para ser meu auxiliar aqui. E esse ano a gente viu que a evolução foi muito grande, né? O retorno dos próprios atletas e os resultados das categorias também está fazendo com que o pessoal tenha gostado e tem até ficado satisfeito não só com o meu trabalho, mas com o trabalho de todos aqui, principalmente desse projeto, né? Para mim foi um projeto implantado dentro da experiência que eu tenho por ter sido atleta e por ter trabalhado também um bom período aí dentro do futebol, principalmente no Santos. E a gente tem conseguido aqui ter êxito, principalmente com os atletas da base aqui. Marcelo Passos, 162 jogos com a camisa do Peixe, 40 gols na carreira aqui na Vila. Marcelo, você está na história e a gente deseja a você muita sorte aí. E quando você retornar ao Brasil, sabe que estamos aqui de portas abertas, porque além de um grande atleta, você é sempre um grande amigo, um grande parceiro. Obrigado, Marcelo. Tudo de bom aí, viu?
Eu que agradeço, acho que vocês têm uma importância muito grande aí, todo mundo da parte da imprensa, da Baixada Santista, aí as pessoas, principalmente o Vitor Mourão, você estava falando agora, foram pessoas que me ajudaram muito aí na minha trajetória e eu tenho um carinho imenso e sei da subimportância que foi para que eu conseguisse chegar ao profissional e ter um destaque principalmente dentro do Santos, né? O Santos é o clube do meu coração, eu torço para que tudo esteja cada vez melhor, a gente vê essa confusão toda, essa bagunça, e está aqui longe, e a gente torcendo para que as coisas melhorem, e eu fico acompanhando aqui com as notícias de vocês, e acho que é importante essa comunicação, principalmente da imprensa, com o ex-atleta, que a gente às vezes fica um pouco esquecido, mas vocês só têm nos ajudado, e como já me ajudou bastante na minha carreira. Eu tenho que agradecer pelo convite e por estar participando dessa entrevista. Obrigado aí, um abraço. Muito obrigado, Marcelo Passo. Carlito Macedo, que honra mais uma vez tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Carlito? Eu que agradeço, é um prazer sempre falar com vocês e um grande abraço ao Marcelo, desejando a ele toda a sorte, que ele seja vitorioso, como sempre foi, nessa jornada nos Emirados Árabes Unidos. Um abraço. Muito obrigado, Carlito. Alessandro, destaque final? Um abraço só e vamos aguardar hoje a final do Campeonato Carioca. Vamos ver se Jorge de Jesus vai pedir o boné. E dizem que está pedindo o boné porque a mulher pediu. Vamos voltar para Portugal rapidinho. Guido Bortolomazzi. Um abraço e até amanhã. Amanhã nós vamos falar muito a respeito do Santos. Tem muitas notícias aí que estão estourando agora aí no Santos. O Santos, cada dia que passa, é uma enxadada numa minhoca e sai aquelas cascavel para cá, cobra para lá. Eu vou te contar, é uma bagunça generalizada dentro do Santos. Amanhã a gente vai falar. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Hoje aqui com Marcelo Passos, direto da Arábia, e também com Carlito Macedo, que protagonizaram um dos momentos mais bonitos e fantásticos da vida do clube, que foi aquele 95. Pena, não é que o Santos não ganhou o campeonato, não permitiram que o Santos ganhasse. Tchau.